Oi, gente. A aula de hoje vai ser o regador. Esse regador é da coleção da Rose Ferreira, Stencil Litoarte. E eu vou atender a pedidos. Esse regador é um pedido de uma amiga. E nós vamos fazer então, do meu modo, né? Como eu gostaria de fazer. Vou fazer um pouquinho diferente do outro que eu fiz no pano do cactus. Eu fiz o regador também. Hoje vou mudar um pouquinho as cores. Então, vamos para o passo a passo. Hoje eu vou fazer assim, nós vamos fazer uma sombra com o próprio stencil. Nós vamos fazer uma sombra, tá? Então, eu vou colocar essa parte maior do regador. Vou pegar a tinta caqui. E vou marcar só esse lado aqui, ó. Só esse lado. Só essa lateral. Pouca tinta no pincel pituar, ainda tiro excesso, né? É assim, eu vou colocar um pouquinho, eu quero ele centralizado. Quero ele bem no meio do pano, então eu vou colocar um pouquinho mais pro lado da direita, no caso aqui, né? E venho só nesse lado. Marca mais aqui, na parte de fora, tá? Agora, ficou assim. Agora, eu venho com o cabinho, olha, tá assim. O stencil tá desse jeito. Aí, agora, eu venho com a parte do cabinho. Posso vir com essa primeira, ó. Desculpem que fica o reflexo da janela, é porque aqui é o lugar mais clarinho que eu tenho pra gravar. Então, agora eu encosto essa parte aqui no regador. Aqui eu vou marcar só um pouquinho, né? Não, eu vou marcar essa parte aqui de baixo. Só um pouquinho, essa lateralzinha aqui, não precisa nem chegar aqui até o final, só aqui. Parte de baixo. Venho com a parte 6, que aqui no stencil tá marcado como 6, e encaixo aqui. E vou fazer também a sombra. Agora, amigas, aqui do lado e amigos, aqui na parte de fora, ó, tá? Toma cuidado para não sair do lugar. Ficou assim. Agora que já fiz a sombra desse lado todo que eu queria, eu vou colocar o stencil agora no lugar que eu quero, tá? Eu só vou movimentar ele, só isso que eu vou fazer. Movimento um pouquinho, ó. Entrei um pouquinho. Posso levantar ele um pouquinho. Erguer um pouquinho. Ó, aqui vai no olho mesmo, tá? Não tem medida. Olha, aqui ficou mais ou menos um meio centímetro de altura também. Se quiser um pouquinho mais, se quiser 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, ó, eu desloquei para a esquerda o stencil. Tá vendo, ó?
pra esquerda, deu mais ou menos 1 centímetro. Agora, eu levanto um pouquinho, pode ser mais ou menos 1 centímetro também, pra cima. Pra esquerda e pra cima. Agora, eu vou marcar o regador mesmo, no lugar que eu quero. Então, posso vir com o próprio caque, cor caque, e vir definindo. Eu preciso marcar, porque como ele é sobreposição, eu tenho que encaixar, né? Então, eu tenho que estar com ele marcadinho, para saber onde são as partes. Então, aqui eu só marco. Quando eu falo em marcar, eu simplesmente vou para as laterais do stencil, faço como um contorno mesmo. Eu faço assim. Essa é a maneira que eu marco. Marquei o regador, ó, aqui é onde ele termina. Agora, eu vou começar a encaixar as partes, ó. Vou vir pra parte de cima dele. Vou encaixar aqui, ó, no lugar que ele é, na boca aqui, ó, certinho, porque tem a marca, eu consigo ver. Vou marcar também. Vou fazer isso com todas as partes. Venho com a outra parte, que é aqui dá continuidade, e encaixo ela aqui também. Também tem os risquinhos aqui, ó, que me é possível colocar no lugar. Estou usando a cor caque porque essa é a cor que eu quero eu vou usar ela como base, tá bom? Agora, eu vou vir para essa parte, então, eu encaixo ela aqui também. Certinho. Se você não quiser fazer essa sombra, você já vem direto para essa parte aqui de marcar. Precisa marcar, tá? Eu acho necessário fazer toda a marcação primeiro, eu acho que é necessário. Já marca essa parte. Tá? Ficou assim, agora eu já venho com a outra. Esta daqui. E coloco ela aqui, ó. Não precisa marcar os furinhos agora. Só o contorno mesmo. E pronto, ele já tá no formato. Agora, nós vamos fazer o preenchimento. Essa sombra aqui, ó, eu posso continuar aqui, ó. Quer ver? Não tem esse pedacinho? Esse pedacinho também faz sombra. Então, eu posso vir com ele. Aqui, ó, encaixo na sombra. E faço esse pedacinho. Também. Agora, ó, antes de perder de ficar marcado, eu vou vir e fazer agora a alça. Aqui foi só a sombra, agora eu vou vir fazer a alça. Para não confundir, eu posso pôr um pouquinho do branco junto com o caque, para ficar um pouquinho mais claro. Porque aqui, como aqui é um espaço assim que é muito próximo, não vai dar muita diferença, né? Então, tem que diferenciar. Para eu saber onde é a alça. Venho pra cá, ó, pro regador mesmo.
Deixa eu marcar aqui mais um pouquinho com claro, com branco. Ó, agora é possível ver onde que tá. Então, agora eu vou colocar a alça. Ó, ela tá assim. Eu vou aproximar. Esse stencil, ele tem uma curvinha aqui, ó, acho que vocês conseguem ver. Eu não entendi muito bem por quê. Então, eu vou encaixar ele direto aqui, ó. Tá? Eu vou encostar mesmo, pra não ficar separado, eu já vou encostar, ó. Eu já encosto, deixa essa pontinha sobrando um pouquinho. Vou abaixar um pouquinho mais, que é pra poder pegar a sombra. Agora eu marco mais branco do que o caque. Depois vou ter que dar uma consertadinha aqui. Porque sobrou, faltou um pedacinho da sombra. Outra parte, essa daqui foi a que eu fiz agora, agora eu encaixo. E vou terminar de marcar. Eu já sei que a parte mais clarinha é a parte do regador mesmo. Tá? Depois eu vou ter que aproximar essa sombra aqui, eu posso usar o sépia aqui. Eu faço isso depois. Vamos começar com o regador? Depois, se precisar fazer um pouquinho de sombra aqui, como eu fiz na alça aqui, aí nós vamos ver. Se a luz estiver vindo de lá pra cá, não vai ter necessidade. Que é o que tá dando impressão aqui, que ela tá mais por cima, pro lado esquerdo, vindo daqui, né? Batendo daqui de cima. Essa área aqui, ó, de baixo, nós vamos desconsiderar, tá? Depois vai ser feita uma sombra, porque precisa estar apoiado alguma coisa, não pode estar assim solto o regador, né? Tem que ter um apoio, como se fosse uma mesa, alguma coisa assim. E aí, a gente faz uma sombra e vai cobrir essa parte aqui, tá? Agora, com sépia, eu vou separar mais um pouquinho esta sombra. Como eu marquei o regador já, lembra de pôr um pouquinho de branco para dar diferença, né? Ó, eu faço um contorno com pincel chato e vou esfumando. É mais para escurecer essa parte, não precisa ficar muito certinho, tudo certinho, não. Eu vou pegar um pouquinho de... Vou usar o clareador, pode ser o diluente, tá? Pega um pouquinho dele, pouquinho só, tira excesso, só para eu conseguir espalhar, ó. Porque como tá seca, né, a tinta de baixo. Vou fazer o mesmo aqui, ó. No lado, ó, aqui. Pra fora não precisa, só onde tá encostado no regador. E agora, aqui, ó. Vou usar o clareador, tá? Preciso usar, porque tá seco, então... Tá dando pra ver? E vou indo, sépia, e vou contornando. Se você não quiser fazer isso, não precisa, tá?
Só porque para ficar um pouquinho diferente, um pouco. Vai dar uma sombra como se ela estivesse vindo de lá de cima, do lado esquerdo. E aqui, ó. Clareador. Volta extenso com essa parte maior do regador. Agora eu vou usar um pincel maior. Esse aqui é o número 8. Tá? É pituar também. Venho com... Vou misturar assim, vou misturando conforme eu for colocando aqui. Eu vou misturando as cores. Vou usar o caqui e vou usar o branco. E vou mesclando. Talvez vou usar o marfim também, um pouquinho do marfim. Vou ver aqui conforme eu for misturando. Então, para não ficar tão manchado, eu vou usar o clareador também. Vou aplicar um pouquinho de clareador aqui com o pincel pituar mesmo. Pego um pouco de clareador e vou espalhar. Mais aqui na área, nessa área aqui do meio. Eu moro perto de uma escola, é uma escola de primeira a quarta série. Então, agora eles estão em aula, acho que eles estão em educação física, eles estão fazendo um barulho, uma gritaria. Não sei se vocês conseguem ouvir. Mas é lá na escola, bem pertinho aqui. Agora, um pouquinho de caqui nessa lateral. Segura o stencil firme. Pra não, tenta não deixar sair da marca, né, de onde você já fez. E vem, ó. Coloca aqui, nessas laterais, e vem esfumando pra dentro. Marca bem que... Agora vem com... Vou pegar um pouquinho do marfim. Um pouquinho. Eu vou querer essa área aqui, esse lado esquerdo do regador, mais clarinha. Tá? Vai ser a área que pega mais luz. Vai movimentando o pincel para uma tinta ficar entrando na outra. Agora vem com branco. Essa parte é um pouco assim, mais trabalhosa de fazer, porque você vai ter que mesclar a cor agora, não tem como deixar para depois. Já tem que ir mesclando as cores, misturando, entrando uma cor na outra. Tem que ser agora. Tá difícil de misturar, pega o clareador ou diluente. Pode ser qualquer um dos dois. Ó, vai entrando uma cor na outra. Essa é a área mais clarinha, que vai receber a luz. Vou pôr mais um pouquinho de branco. Agora, eu vou vir com sépia. Com sépia não, com caqui. Ó, notem que primeiro eu coloco verticalmente, né? Pra cima e pra baixo. Depois eu dou uma mesclada.
Isso porque geralmente o metal, o latão, ele dá um reflexo de cima para baixo, de baixo para cima, é assim que a gente vai ter que movimentar esse para preencher, esse preenchimento. Mais um pouquinho. Ó, aqui eu vou colocar uma faixa de... Vou vir com branco, um pouquinho de branco aqui nesse meinho. E agora... Vou colocar... Vou arriscar colocar um pouquinho da cor mostarda. Talvez o siena natural fumê. E um pouquinho de sépia. Sempre tirando o excesso no pratinho, tá? Eu tenho que tirar, ó. Eu vou dando uma batidinha aqui. Pra não vir muito carregado. Já venho com siena. Clareador para misturar. E o sépia agora. Para que dê uma diferencinha da alça aqui, que a alça tá encostada aqui, tem a sombra, eu venho com branco. E vou dar um reflexo aqui nessa lateral. Vou limpar o pincel. E vou misturar essas cores. Para que aqui não fique sem muita cor, vou pôr um pouquinho de sépia também. Aqui. Só aqui, nesse cantinho. Bem pouquinho, porque eu quero luz desse lado. Aqui também, ó. Faço o contorno. Aqui embaixo, ó, posso escurecer também, eu passo nele todo. O pincel sujo de sépia. Aí eu subo um pouquinho. Agora, com a cor menta, eu vou dar umas manchadinhas nele, pra ficar um pouquinho mais alegre, que a cor tá bem séria, né? Só esses tons mesmo. Então, eu vou pôr umas manchinhas dessa cor pra alegrar um pouquinho a pintura. Então, eu pego um pincelzinho chato, sem excesso, tiro excesso, e vou fazendo umas manchinhas, algumas áreas. Conforme ele misturar com a outra cor, ó, vai dar uma... Vai formar outra cor. Principalmente aqui, ó, que é bom você dar uma definida para separar da parte de cima. Aqui embaixo também, dá umas manchadinhas. Só suja, uma sujadinha mesmo.
Tá pronto. Encaixei agora essa parte interna do regador, tá? Essa parte é a parte de dentro. Então, essa parte, ela recebe menos luz. Então, eu já pego o sépia, tiro o excesso, um pincel menorzinho, que é pra poder não borrar. E vou fazer isso, ó. Aqui eu passo tinta e passo tinta aqui também. Essas áreas tem que ficar bem marcadinha. Agora, já venho, posso vir com marfim. Tiro o excesso e marco essa parte aqui de cima. Marquei a parte de cima, limpo o pincel e venho misturando. Mesclando, ó, esfumando. Posso pegar um pouquinho de branco, bem pouquinho branco, tiro também o excesso. E aqui, ó, na linha do stencil. Mescla um pouquinho. Então, parte interna feita. Agora, vamos para essa parte da tampinha, aqui de cima. Encaixo também certinho. Só um pouquinho de caque aqui. Posso continuar com o mesmo pincel. Um pouquinho de caque. Nessa parte de cima. Já venho com marfim. E vou misturar. Ó, deixei manchar um pouquinho. Tem que tomar cuidado, que é bem próximo, ó, do fim do stencil. Então, tem que tomar cuidado. Vou colocar mais marfim, porque sumiu um pouco a luz, que essa parte é a parte de luz. Agora, venho com mostarda. Vou limpar o pincel e dar uma misturadinha. Venho com caque de novo e preencho aqui. Agora, eu preciso clarear um pouquinho, porque a parte de baixo está escura. Essa parte que a gente preencheu interna tá escura, então, eu venho com branco. E clareio um pouquinho, pelo menos nessa área aqui. Aproveito e passo aqui também, que é a área de luz. Ok? Ainda com... eu lavei o pincel, tá limpinho e seco. Ainda com essa parte, eu coloco um pouquinho do verde menta. Que eu coloquei, como eu coloquei embaixo, então, eu posso pôr aqui também, ó. Vou pôr aqui em cima, ó. Só nesse pedacinho aqui, não nessa parte. Vamos para a alça agora. Encaixa a alça aqui nessa parte aqui, na segunda, ó. Essa é a primeira, a segunda e aqui é a terceira parte. Então, eu encaixo na segunda. O número dela aqui é 7, tá? Mas eu não tô seguindo a ordem do stencil. Então, lembra que tem essa pontinha? Essa pontinha eu
eu não quis preencher depois, então eu prefiro passar reto aqui. Então, venho com um pouquinho, pode ser o pincel chato. Pincelzinho chato, um pouquinho de sépia. E vou fazer a sombrinha aqui. Como a alça está por trás, né, do regador, então ela tem sombra. Vou passar aqui, ó, dando uma continuidade nessa pontinha aqui, ó. Ó, vou passar reto, tá? Aí esfumo. Tô usando sépia. Venho com caque, posso continuar com o mesmo pincel, caque, e mesclo um pouquinho. Agora, essa outra parte restante, eu vou vir já com marfim, porque eu preciso que ela fique clarinha. Essa parte é a voltinha aqui, ó, do stencil. Ó, vamos ver se dá pra ver. Ó, é a voltinha. Então, ela tá por cima, essa partinha aqui. Então, ela tem que estar clarinha, precisa estar clara. Venho com marfim. Tiro o excesso. E marco. Entra uma cor na outra. Depois, agora um pouquinho de branco. Depois que tiver pronto, reforça toda a luz e sombra, tá bom? Vou encaixar agora essa outra parte, a parte da alça, a parte maior da alça. Então, eu coloco onde tá o desenho. Olha, gente, quando eu fui marcar, separar a sombra, eu acabei passando por cima. Mas como é a mesma cor que eu vou sombrear aqui, na alça, então não tem problema. Não teve, não ficou diferente, né? Ó, posso vir com sépia mesmo e já faço a sombra. Ó, se você conseguir, vem aqui só fazendo esse contorninho aqui, ó, com pincel de sépia. Só aqui, ó, esse contorninho, se conseguir. Dá uma diferença depois. Agora, aqui, ó, essa área aqui é a área que está por debaixo daquela voltinha que a gente fez lá em cima. Então, também é uma área de sombra. Vem com sépia, ó, e preenche toda essa parte aqui. Só até aqui mesmo. Não desce mais, não. Se descer, só aqui, ó, na lateralzinha do stencil. Lavo o pincel para pegar a cor clara. Vou vir com marfim, tiro o excesso, senão vai borrar. E vem aqui, ó, toda essa área. Põe assim no meio e vai distribuindo a tinta, vai mesclando. Um pouquinho de branco, só no meio agora. Só aqui. Ó, o excesso, tira no paninho. E deixa só aqui, ó, só no meio, esse branco. Ah, ainda nessa parte aí, nessa parte de luz,
Eu posso vir com um pouquinho do verde menta, pra não ficar diferente, né, do restante que a gente já fez. E coloco um pouquinho de verde também. Depois tem que reforçar a luz aqui, tá bom? Precisa. Agora, eu vou posicionar esta parte aqui que tem os furinhos. Eu vou colocar, antes de eu fazer o regador, eu vou fazer uma sombrinha aqui também. Como a luz tá por cima e da esquerda, vou pôr um pouquinho de sombra. Luz não, gente, sombra. Aqui ao redor, tá? Então, ó, encaixo assim, dá pra ver a marcação que tá aqui. Então, eu dou um espacinho de luz, ó, bem pouquinho. Venho com caque de novo. Marquei essa parte, agora venho com a parte do cabo. Deixo uma distância. Marco também, tá? Vou vir com sépia e vou contornar. Dá pra eu ver direitinho onde tá a outra parte. Então, eu venho e contorno aqui com sépia e diluente, como eu fiz nesta parte aqui. Agora, eu venho com marfim. E termino de preencher. Ó, nem tirei o excesso. Já vim direto. Põe ela aqui no meio e vai subindo. Não chega nessa área, que é a área de sombra. Aproveita o branco. Pega um pouquinho. E vem agora como se fosse um risquinho aqui, ó. Limpa o pincel e dá uma mescladinha. Uma esfumada, ó. Pincel de leve. Só pra tirar a marca. Aqui você pode fazer isso, ó. Aqui a mesma coisa, vem com marfim. Pode vir com mostarda primeiro. Põe aqui onde você já pôs o caque. Clareador. Aqui eu posso fazer esse movimento circular. Vem com marfim. Tira o excesso, né? Coloca o marfim aqui nessa parte de cima. Aqui também, nessa voltinha, você pode pôr. Pode descer ele um pouquinho, que é pra separar da parte que vai vir depois. Limpa o pincel e pega um pouquinho de branco. E dá uma luzinha clareada. Troquei de pincel, peguei o menor, venho com verde menta.
E vou dar uma manchadinha nele. Mesma coisa. Posso vir com um pouquinho de sépia aqui também. Não, como eu fiz a sombra, não devo vir com sépia, ó, porque o sépia já está aqui. Então, para separar um pouquinho, posso vir com o próprio branco e fazer um filetinho aqui, uma voltinha. Uma voltinha, não, uma contorno. Contorno. Só para separar mesmo. Como tem a sombra embaixo, eu não posso pôr sépia. Ficou assim. Ainda com o pincel pitual, vou pôr um pouquinho de verde aqui também. Não, nem precisou do stencil. Com esta parte, que é a parte 3 do stencil, você vai passar agora o caque, aqui em volta. Seguindo mesma coisa, aqui pouco, mais no contorno. Aqui já uma área maior. Um pouquinho só aqui, ó, nessa volta. Já venho com o mostarda. Ó, posso passar aqui, ó, perto das bolinhas aqui embaixo, ó. Mostarda também. Tô lavando o pincel. Se você tiver mais pincéis, você pode trocar, não precisa ficar lavando, não. Seca bem. Vou vir com o marfim. Preencho com marfim. O restante, né? O que tá faltando. Branco. Pra terminar de fazer a luz. Sem tirar o stencil, pego o sépia e venho fazendo o preenchimento das bolinhas. Procura tirar o excesso, tá? Porque é fácil de borrar essa área aqui. Se precisar, você reforça depois. Volta com stencil e faz de novo as bolinhas. Ficou um pouco borradinho. Então, aqui está o regador. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Reforçar luz. Posso pôr um pouquinho de sépia aqui, ó, nessa voltinha. Tudo com pincel chato. Pincelzinho chato, ó, com sépia eu venho. Agora é acabamento com a mão mesmo, ó.
Poderia voltar com stencil nesta parte aqui maior, ó. Até você poderia encaixar aqui, ó, e fazer também. Só que quando você faz a mão, ele fica mais certinho, ele fica mais, assim, certinho que eu falo assim, ele fica mais contornado. Um contorno melhor do que com stencil. Aí, e definindo, tá? Definindo sombra de novo, luz. Um pouquinho de branco. Passo aqui em cima. Posso passar aqui, ó, pra poder tirar separar da sombra. Um pouquinho de branco aqui. Aqui também, só pra separar. Aí vai reforçando a luz. Depois, ainda tá molhado, não adianta fazer agora. Aqui ainda eu passei o clareador, tá mais úmido ainda, tá? Aí, depois você vai retocando luz e sombra. Só isso o trabalho. Clarei aqui. Onde a gente colocou a luz, você vai repetir a luz. Onde você colocou sombra, você vai colocar o sépia, o sombra. Fazer a sombra, aliás. Tá bom? Faz isso depois de seco, para poder pegar bem, porque não vai pegar agora. Aqui nesses furinhos, eu vou usar o pincel filete e fazer um detalhezinho nele. Peguei um pouquinho de branco, diluí com água, pincel filete e vou fazer um detalhezinho aqui na... Desculpe os gente, que eu tenho costume de falar, muitas vezes sai assim um diminutivo, mas desculpem. Então, você vem e faz um detalhe. Ó, aqui em cima, a luz não tá vindo por cima, então você vem por cima e faz uma meia lua, ó. De cada furinho. Principalmente esses que estão no meio, né? Que isso dá a impressão que que está fundo, a parte escura está mais para o fundo, né? Que é a intenção mesmo. Depois disso, você vem com o preto e você faz uma meia-lua ao contrário. Agora, já dentro do sépia. Eu vou pegar meu preto e já vem. Se sua tinta preta estiver grossa, e coloca, separa também no pratinho, coloca um pouquinho de água e dilui também. A minha dá pra usar. Então, ó, eu venho ó, dentro, onde tá o sépia, e faço uma voltinha. O branco é por fora, o preto é por dentro do furinho, na parte de baixo. Faz em todos os furinhos, que aí dá uma profundidade. E aí, acabamento. Se quiser com filete, fazer uma... Com sépia e filete, fazer
retocar a sombra aqui, fazer a voltinha, curvinha aqui, pode. Aqui também. Pode escurecer aqui também um pouquinho mais. A parte de baixo é uma parte que pega menos também luz, né? Então, pode escurecer um pouquinho com sépia. Volta com stencil, põe de novo e passa o sépia mais forte. E é isso, retoca a sombra. Aqui eu vou colocar flores saindo do regador, que combine com barradinho aqui. E quando eu fizer novamente esse regador, se eu fizer de outra forma, mais simples, né, só preenchendo e colocando luz e sombra, sem ficar misturando muitas cores, aí eu mostro pra vocês se eu fizer de outra forma. Tá? Espero que tenham entendido, porque não é muito fácil, né, de fazer dessa maneira, mas espero que tenha ajudado, né, que possa ter ajudado, e da próxima vez que for fazer mais simples, eu gravo também. Obrigada por assistirem. Eu havia me esquecido dessa parte, olha, a terceira parte da alça, tá vendo? A primeira inteira, a segunda e essa parte, esse filetinho. Então, você vem com branco, pincel pituá, pode ser o tamanho que você quiser, não muito grande. Encaixa, ó, aqui tem o desenho dela, da alça, ó. Então, você vai encaixar aqui, ó. Encaixa certo que já dá a curvinha. Vem com o branco. E preenche esse filetinho. Não pode deixar sem, porque ele que dá a impressão que a alça tá virando. Eu havia me esquecido. Certo? Depois reforça a luz. Eu ainda não reforcei a luz, nem a sombra. Ainda vou fazer isso. Tá? Então, é só. Até o próximo vídeo.